Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista Chamar e congregados. Nós queremos agradecer a você por mais uma vez termos a oportunidade de entrar na sua casa para junto louvarmos, glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor. E dessa feita, na quarta da palavra, nós dedicamos um tempo para estudarmos, refletirmos acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo muito relevante para as nossas vidas. Por isso que a igreja tem um dia especial para estudar. Na verdade, as igrejas têm 2 dias especiais, que é o dia de estudo da palavra, que acontece ou na terça ou na quarta, e a escola bíblica dominical. As igrejas ultimamente têm investido pouco na escola bíblica dominical, em decorrência da própria dinâmica das pessoas, e a gente lamenta muito isso. E nesse instante eu quero convidar você a que nós leiamos essa palavra, Salmos 19, versículo 7 ao versículo 10. Nós iremos falar sobre a palavra de Deus essa noite, baseado no texto de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. E esse texto é um texto que corrobora com essa palavra, que diz assim: Salmos 19, versículo 7 ao 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Nesse instante eu convido você a curvar seus olhos, abaixar sua vista, fechar seus olhos, respirar um pouco mais com calma. Nós vamos orar e logo em seguida será ministrada uma canção, e eu queria que você ficasse numa posição de adoração. Eu sei que você está na sua casa, talvez você está num local que não é permitido que você feche os olhos, mas que você tenha agora uma compenetração, que você agora tenha um momento de parar um pouquinho, respirar mais um pouco as emoções, para que junto possamos ter agora esse momento de adoração. Vamos orar e logo em seguida nós iremos cantar uma canção juntos. Você que souber, cante conosco e nós estaremos adorando ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças, porque mais uma vez estamos na tua presença, na tua casa, para te bendizer, Senhor, para te adorar. Aliás, Senhor, a casa somos nós mesmos, nós somos o templo, nós somos o lugar da tua morada, e nós te damos graças por isso. E nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes todo esse momento que teremos doravante, que seja uma hora bem, Senhor Deus, alegre, bem fortalecida, onde a tua presença está conosco, onde a tua palavra será ensinada, onde tu nos falarás ao coração. Ó Deus, visita a cada um dos teus filhos, que o Senhor Deus traga fortaleza, que a doce presença do teu Espírito nos anime, nos cure, nos tire do lodo, nos tire da agonia, nos tire da tristeza, e o Senhor ministre sobre nós aquilo que precisamos. Porque tu és o Deus que nos cura, tu és o Deus que nos sara, tu és o Deus que tem misericórdia de nós. Tu és o Deus, quando entra na nossa história, tudo muda, Senhor. Quando tu dá a ordem, tudo muda. E nós queremos que o Senhor venha nos nossos corações, venha na nossa mente. Diz a essa alma, aquieta, diz a essa mente, te acalma, porque o Senhor está no controle. Diz a esse coração que está sofrendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é maravilhoso. Ó Senhor Deus, abençoa tudo o que acontecerá na quarta da palavra, para o louvor do nome de Jesus. Amém. Se você souber, cante conosco. Se você não souber, não tem problema. Fique em adoração.
jardim, tua humildade colocou o jardim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Ele é o mais belo. Jesus, Ele é o mais doce. Ele é o mais puro. É o nosso Deus. A sua presença é doce. A sua presença traz paz. A sua presença nos dá ânimo. Ele é Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sonoplasta. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te exaltamos, porque Tu és o Jesus, o Cristo, Tu és a nossa alegria, Tu és a força da nossa vida, e nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu foste o único, Senhor, o único que cumpriste toda a lei, toda a palavra. Não ficou nem um tio da letra, nem uma vírgula que Tu não cumpriste, porque Tu és a justiça de Deus, como disse Paulo aos Romanos. E nós, Senhor Deus, queremos Te pedir que Tu se faça presente agora, no momento de reflexão, de ensino da Tua palavra. Nós queremos Te pedir que Tu abençoes a vida de cada um dos Teus filhos, dos que estão acessando, dos que queriam acessar, mas ainda não puderam, porque estão com algum outro compromisso. No momento oportuno, eles possam fazê-lo. Mas aqueles que estão aqui, Senhor Deus, nessa transmissão, eu oro para que a Tua presença, Senhor Deus, abençoe a vida de cada um, que Tu venha sobre a cada um, sobre a necessidade, e ajude, e tome de conta, Senhor, porque Tu és o nosso Deus,
Tu és a nossa alegria. Toma agora este momento, Senhor, tenhas misericórdia de mim. Tu sabes que eu não estou plenamente na minha forma física, Senhor, mas eu tenho visto a Tua mão sobre mim, eu tenho visto a Tua bondade sobre mim. Que o Senhor Deus me abençoe e que o Senhor Deus abençoe tudo o que acontecerá. É para louvor do Teu bendito nome. Amém. Abra a palavra. Em Mateus, capítulo 5, nós vamos dar seguimento. Eu estava estudando essa palavra hoje e eu observei que essa palavra ela é muito mencionada, mas eu nunca vi ela ser ministrada de fato. Ela é muito dita, mas ela é pouco ensinada. Mas vamos fazer essa tentativa aqui com toda humildade. Nós estamos com um bom comentarista. Eu estava semana passada com o meu livro esbagalhando, né, irmãos? E aí, no dia seguinte, eu tive a ideia, na verdade, acho que foi o Senhor que me deu a ideia. Leva uma voz, leva o teu livro na encadernação e encaderna teu livro. E eu encadernei meu livro, tá uma beleza para manusear. E agora eu estou com ele aqui para a glória do nome de Jesus, porque ele é um livrinho de 90. Quando eu ganhei esse livro, foi em 90. Mas a publicação dele, deixa eu ver se eu vejo aqui a publicação. A última publicação desse livro é de 80 e alguma coisa. 89. Primeira publicação em 81 e a última, a segunda edição, em 89. Então o livro tem quantos anos, Diogo? 89? É, 89 para cá? 30? 31 anos. 31 anos. Então um livro de 31 anos que fica num ambiente não muito adequado, mas dá para, agora com essa encadernação, vai durar um tempo longo. Mateus 5, 17 ao 20. Evangelho que escreveu Mateus, um dos discípulos de Jesus, capítulo 5, versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. A palavra mínimo pode ser substituída por menor, por o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado o grande ou o maior no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eu já vi várias pessoas, e quando eu estou falando pessoas, falo pessoas cristãs, várias pessoas cristãs dizer que Jesus ele veio abolir a lei. Não, Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir, porque até Jesus, nenhum homem ou mulher havia cumprido a lei de Deus. É porque a lei é pesada? Não. É porque a lei, para um homem pecador, com um coração pecador, com natureza caída, afastada de Deus, ela não entende a forma de agradar a Deus. Então ela não vai, de forma alguma, conseguir chegar ao nível que Deus quer que aquela pessoa chegue. E eu vou estar usando o comentário do Dr. Stott, um outro comentário que eu tenho aqui em mão, além das anotações que a gente fez aqui. E do versículo 17 ao 18, vai estar falando da justiça de Cristo com relação à lei. Então, versículo 17, Jesus vai estar falando, não pensem ou não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Querido, tenha uma certeza no seu coração. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. O homem pode falhar, a ciência pode falhar, o ensino dos professores nas escolas de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino de nível superior, graduação, ou mestrado ou doutorado, podem falar. As concepções teóricas, metodológicas podem falhar, mas a palavra jamais falhará. A palavra se cumprirá cabalmente, porque quem lhe disse foi o Senhor. E quem está dizendo que essa palavra se cumpre é o próprio Senhor encarnado. Deus que virou homem, chamado Jesus Nazareno, o Filho de Deus. E ele disse que essa palavra se cumprirá. Então nós temos aqui Cristo com relação à lei, e Cristo, ele cumpre a lei. Preste atenção, Moisés não cumpriu a lei. Não cumpriu a lei. Nenhum sacerdote da linhagem arâmica cumpriu a lei. Nenhum. A própria mãe de Jesus não cumpriu a lei. Paulo, homem zeloso, que cuidava das coisas do Senhor, não cumpriu a lei. Aquele que foi o homem segundo o coração de Deus, não cumpriu a lei. Quem cumpre a lei cabalmente chama-se Jesus. Este cumpre a lei. Então preste atenção. Quando Jesus, ele vai cumprir a lei, ele cumpre a lei, e à medida que ele cumpre a lei, ele vai estar ensinando uma nova doutrina, uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver Deus. Porque as pessoas viam Deus na perspectiva da cerimônia ritual. Via Deus no culto ritual, no culto do tabernáculo, no culto do sacrifício, no culto da oferenda. Agora o homem vai ver Deus em si mesmo, porque esse homem vai ser o próprio tabernáculo de Deus. Ele vai ser o templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é revolucionário. E isso é grandioso demais. Para aquela época, os fariseus, escribas, os sacerdotes, os saduceus, os mestres daquela época compreenderem isso é muito difícil. Por isso que quando Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, vos necessário é nascer de novo, que ele disse isso, Nicodemos não compreendeu. Ele falou, será que eu vou de novo entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus estava falando de coisas espirituais e ele não as compreendia. Por quê? Porque Jesus, ele estava quebrando um paradigma. O paradigma da força do sacerdote. O paradigma da força da religião. Agora cada um podia se comunicar com Deus. Um período da graça que ora estava sendo instalado por Jesus. O período da lei estava ficando. Mas é importante que eu diga a você, estava ficando. Mas esse período, ele é cumprido cabalmente por Jesus. Vá comigo no Evangelho que escreveu Marcos. É o livro seguinte ao livro de Mateus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Observe o que diz a palavra do Senhor. Uma nova doutrina Jesus veio instalar. Com autoridade, ele ordena aos espíritos e estes lhes obedecem. Então, uma nova forma de ver Deus, uma nova forma de ver a relação do homem com Deus. É isso que Jesus vem fazer e nós, como cristãos, também temos que entender isso. Evangelho de Marcos 1, 27
eu lerei agora. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe desobedecem. Então Jesus, ele veio implantar uma nova forma de ver Deus. A lei do Senhor não seria aquela lei tão dura que o povo não conseguiu cumprir. Seria não a lei dos mandamentos, dos rituais, seria a lei do amor, a lei da justiça, a lei da misericórdia, a lei da compaixão. Essa seria a grande questão que o Senhor Jesus veio trazer. Então, Marcos está dizendo isso. Ele veio trazer uma nova doutrina. E foram os homens que disseram isso, porque ele fazia de forma diferente. Até mesmo a forma de Jesus exercer autoridade sobre os espíritos era diferente. Até mesmo a forma de Jesus se relacionar com as pessoas era diferente. Os mestres da época usavam vestidos e colocavam filactérios nos seus vestidos com versículos bíblicos, e eles passavam nas ruas, nas praças, e todos os chamavam de mestre. Jesus condena essa atitude. Jesus, ele andava com simplicidade, ele andava com humildade, e nós temos que ter em Jesus essa mesma atitude. Nós devemos seguir esse mesmo jeito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Observe comigo, ele falava com autoridade, porque ele tinha autoridade vinda da onde? Quem foi que deu autoridade para Jesus? Deus. Deus deu a autoridade. Algo de extraordinário estava acontecendo lá na Palestina, lá na Judéia, em Cafarnaum, lá em Betânia. Naquela região, a região da sombra da morte, viu a luz. Quem era essa luz? O Senhor Jesus. Ele tinha autoridade. Ele não só tinha autoridade para expulsar os demônios, mas ele falava com autoridade. Diga no seu coração: Jesus tem autoridade. E quando ele termina o sermão da montanha, esse sermão aqui, os homens vão dizer: ele fala como quem tem autoridade. Ele tem essa autoridade. Aí ele fala assim: em verdade eu vos digo, falando em seu próprio nome, com sua própria autoridade. E que autoridade era essa? A autoridade que vinha de Deus. A autoridade que vinha da onde? Do céu. Não foi dado pelo sacerdócio da época. Não veio de linhagem sacerdotal. Não veio porque o pai era sacerdote. Não veio porque o parente era sacerdote. Não veio por força humana. Ela veio por força divina. Louvado seja o seu nome. Aleluia! É algo de nós refletirmos. É algo de nós pensarmos. É algo de nós avaliarmos. Essa autoridade que ele tinha vinha de Deus. Mas vinha da onde, pastora? Vinha da palavra de Deus. Porque eu disse a vocês que Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus. Então ele ia viver a palavra de Deus. Por isso que na abertura deste culto eu disse que a palavra é perfeita. Volte lá no Salmo 19. Na verdade, a gente deveria ter lido o Salmo 119, que era mais apropriado, mas são 176 versículos, ia ficar muito longo. Mas o 19 diz que a lei é perfeita. Quando fala que a lei é perfeita, Jesus é perfeito, porque ele é a palavra. Diga: Jesus é perfeito. Jesus, ele restaura a alma. Jesus, ele dá o seu testemunho. Ele é fiel. Ele tem sabedoria. E ele dá essa sabedoria ao simples. Aleluia! Quando está falando aqui de palavra, está falando do próprio Jesus. Essa autoridade vinha da palavra de Deus. Ela vinha de Deus.
e da palavra de Deus implantada um dia no seu coração, implantada um dia na sua vida. E isso é motivo de nós, irmãos, percebermos a graça de Deus. Então, a questão que eu falei anteriormente do paradigma é verdadeiro, é algo de nós estarmos aqui avaliando, irmãos. Algo diferente aconteceu. Há uma canção antiga que os crentes mais velhos aí conhecem. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar, é a unção de Deus. Então, quando nós começamos a adorar, Deus se faz presente. Naquela época não era assim. Eu vejo os crentes dizer assim: na época do povo de Israel lá no deserto, Deus fazia mais milagre. Não fazia. Deus faz mais milagre agora, querido. Agora Deus está presente em nós, irmãos. Entenda e creia isso. Amém? Então, olha só. Será que estava se colocando com autoridade que se opunha à Sagrada Escritura? Não. Ele vai entrar em acordo com a palavra. Mas Jesus, ele vai entrar num confronto com a doutrina dos fariseus, com a doutrina dos saduceus. Ele vai se opor. Olha, irmãos, e para Jesus se opor a esses mestres da época, ele tinha que ser conhecedor também. Ele tinha que ser mestre também. E Jesus é, por excelência, mestre. Louvado seja o seu nome. Preste atenção. Muita gente continua perguntando hoje em dia, embora de diferentes maneiras, qual a relação entre Jesus e Moisés, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Qual é a relação? Considerando que Jesus aproveitou a oportunidade, falando expressamente sobre o assunto, não devemos nos acanhar em limitá-lo. Ele veio, observe, a propósito que ele tinha consciência de que viera ao mundo com uma missão. Ele veio não para revogar a lei e os profetas. Ele veio nem para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. Diga comigo, Jesus veio, deixa eu pegar aqui o que o Dr. Stott diz. Jesus veio e ele fala três coisas aqui. Não para anular a lei, não para revogar a lei, não para endossar a lei, não para torná-la dessa forma. Mas Jesus, ele veio para cumprir a lei. Porque o homem carnal, o homem natural, jamais poderia cumprir a lei de Deus. E eu não entendo porque os cristãos se voltam tanto para os judeus, como os judeus tivessem alguma coisa para nos ensinar. Queridos, nós temos o próprio Deus encarnado em nós, Jesus. Ele veio cumprir cabalmente a lei. Ele veio cumprir a lei do Senhor. É essa a relação. O verbo traduzido cumprir, Zorai, que significa literalmente encher, indica que Cristo cumpriu toda a lei do Senhor. Ele cumpriu a lei e os profetas. Louvado seja o seu santo e amoroso e bendito nome. Ele cumpre toda a lei que está posta tanto no Antigo Testamento. No Novo Testamento ainda não existia, vocês sabem disso. Vai existir um tempo depois, até que se forma o canon do Novo Testamento, o canon sagrado. E é algo de nós pensarmos. Jesus, ele então vai fazer pouco caso do Antigo Testamento? De forma alguma. Ele vai em várias ocasiões, ele vai citar o Antigo Testamento para pegar a autoridade que tem nele para a sua própria vida. Amém? Então ele vem cumprir a lei, para cumprir a lei. Então, o Velho Testamento contém ensinamento doutrinário chamado Torá, que significa lei, que é a instrução revelada. Então tem a Torá, que é o Antigo Testamento. E isso deve ser guardado por nós? Deve.
Será que caiu em desuso a lei não matarás? Não caiu em desuso. Mas Jesus, ele vai aprofundar o conceito do não matarás, do não mentirás, do não adulterarás. E é isso a grande questão no discurso do Sermão da Montanha, que hoje a gente não pode entrar nesse detalhamento ainda, mais na frente que a gente vai entrar nesse detalhamento. Então, é a instrução de Deus, para a salvação do homem. Todas as grandes doutrinas bíblicas se encontram no Antigo ou no Velho Testamento. Então, entenda isso. Nós não podemos, então, abolir, ignorar. Não, há coisas muito relevantes, há coisas muito pertinentes para nós e nós temos que atentar para isso. Outra coisa, o Velho Testamento contém a profecia predita. Qual é a profecia predita? Ela fala que o Messias viria. Os profetas avisaram, na verdade, o próprio Deus, em Gênesis 3, versículo 15, que viria o que nasceu da mulher, e os profetas todos profetizaram que ele viria, predizeram isso, e ele veio através de previsões que se cumpriram. Então, Jesus é o cumprimento do que foi dito pela boca dos profetas. Os profetas profetizaram e no tempo que Deus determinou, Jesus nasceu, filho de mulher, nasceu sob a lei e veio cheio de graça e de verdade. Vai comigo de novo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1 de novo. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14. Acharam? Depois de João ter sido preso, foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Olha só, João foi preso, mas ele disse que o reino de Deus estava próximo, que o tempo estava cumprido. Quando é que o tempo se cumpre? O período que o Senhor Jesus nasce. Ele nasce sob a lei, ele nasce debaixo da lei. Não esquecemos nunca disso. Vamos colocar aqui. Não nos esqueçamos nunca disso. E Jesus, ele não vai ignorar o Velho Testamento. Pelo contrário, muito bem. Suas palavras aqui, eu vim, denotam essa mesma verdade. Repetidas vezes, ele declarou que as Escrituras davam testemunho de quem? De Jesus. A Bíblia, desde lá do Gênesis, dá testemunho de Jesus. Fala de Jesus, aponta para Jesus. E nós temos que ter mente imaginativa, mente criativa para entendermos essas coisas. Observe então. O clímax foi a morte de Jesus na cruz, na qual todo o sistema cerimonial do Velho Testamento, observe, o sistema sacerdotal e sacrificial foi cumprido perfeitamente. Como é que era morto? O cordeiro era morto para purificar, tirar a culpa do que levava aquele animal. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Quando João vê Jesus, ele olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso se cumpre aonde? Qual é o clima que fala de Jesus?
desse rito cerimonial lá na cruz. Lá na cruz, quando ele se sacrifica, quando ele morre, ele cumpre perfeitamente. Então, todas as cerimônias, quando Jesus morre, ressuscita, o que vai acontecer, meu irmão? Jesus, os sacrifícios vão cessar. O que fizer de agora em diante é ritual da lei. Por isso que nós, irmãos, não precisamos seguir a guarda do sábado, a guarda de certos mandamentos do povo judeu específico para eles. Nós não precisamos ter essa preocupação. Isso é uma preocupação desnecessária. Apenas o uso deles foi abolido, pois o seu significado foi confirmado em Jesus Cristo. Não passavam de uma sombra do que estava por vir, mas que isso pertencia à substância perfeita, e essa substância perfeita chama-se Cristo, chama-se Jesus. Guarde isso. O Velho Testamento contém preceitos éticos. Não mentirás, não darás falso testemunho, não adulterarás, guarda a tua castidade, honra teu pai e tua mãe, não roubarás, não terás inveja do teu irmão, não violarás a moça no seu período menstrual. Tá? São vários conceitos. Se você pegar o decálogo, que começa a partir do capítulo 20 de Êxodo, você vai encontrar vários preceitos. Lei sobre os estrangeiros, lei sobre a viúva, lei sobre o animal, lei sobre a guarda de sábado, várias leis, vários conceitos que o povo de Israel, agora os judeus ortodoxos, cumprem cabalmente. Mas existem, então, conceitos éticos, ou a lei moral de Deus, mas eles são frequentemente mal interpretados e até mesmo desobedecidos. Quem é que cumpre essa lei moral? Jesus. Ele cumpre a lei moral. Diga louvado seja Deus. Isso, irmãos, deve alegrar o nosso coração. Ele obedece. Ele nasceu sob a lei. Estava sob a lei como João Batista estava, mas ele cumpriu toda a justiça de Deus. Quando ele foi ao Jordão para ser batizado por João lá no deserto, no Rio Jordão, João falou assim: eu deveria ir a ti, tu vens a mim? Jesus responde para João: deixa cumprir toda a justiça de Deus. Jesus cumpriu todos os is, todos os tios, todos os cedilhas, toda a letra da lei, ele cumpriu. E isso habilitou para entrar um dia no Santo dos Santos, dizendo: o preço foi pago, aleluia! E isso deve alegrar o nosso coração, isso deve ser motivo de glória ao Senhor. Ele, na verdade, ele cumpriu, ele não acrescentou nada, mas ele cumpriu, ele obedeceu. Irmãos, Moisés obedeceu. Irmãos, nem o grande Samuel obedeceu, nem Elias obedeceu, nem Eliseu obedeceu. Homens de Deus, nem Enoque obedeceu, meus irmãos, que foi trasladado. Mas o Senhor Jesus, toda honra seja dada ao teu nome, Jesus. Esse obedeceu. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Aleluia! Ele cumpre toda a lei. Ele não veio endossar a lei, ele não veio revogar a lei, ele não veio reformar a lei. Não, ele veio cumprir a lei e criar um novo paradigma, a graça de Deus. A graça manifesta no seu sangue maravilhoso que um dia ele derramou na cruz por nós. O seu propósito não é mudar a lei, muito menos anulá-la, mas revelar toda a sua profundidade e significado que pretendia conter. Portanto, ele a cumpre, anunciando as exigências radicais da justiça de Deus.
exigências radicais, e ele cumpre totalmente. Por isso, o que quer dizer radical? Alguém que tem raiz, irmãos. Alguém que tem, de fato, fundamento. Louvado seja o seu nome. A atitude de Jesus para com o Velho Testamento não foi de destruição, de descontinuidade, mas antes de continuidade construtiva, orgânica. Ele resumiu sua posição numa simples palavra: não à abolição, mas ao cumprimento da lei. Ele cumpre a lei, e isso o habilita para ser Messias, para ser o mediador, para ser o novo mediador entre nós e Deus. Louvado seja o seu nome. Observe o que eu vou ler para você. O apóstolo Paulo ensinou essa mesma verdade com muita clareza. Sua declaração é de que Cristo é o fim da lei. Não significa que agora estamos livres para desobedecê-la, mas justamente o oposto. Significa antes que a aceitação de Deus não é através da obediência da lei, mas através da fé em Cristo, e a própria lei dá testemunho dessas boas obras. Não é mais pela lei que você é justificado. Você é justificado, eu sou justificado pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a questão. Por quê? Porque ele foi habilitado, porque ele cumpriu a lei, porque ele obedeceu. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E isso deve acalentar o nosso coração. Observe Filipenses, capítulo 2, versículo de número 8. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipe, capítulo 2, versículo 8. Observe. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso habilitou Jesus, irmãos. Isso aqui é algo muito importante que nós devemos pensar. Isto é, Jesus tem a dizer sobre a lei que ele veio cumprir, porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, ou a menor letra do alfabeto grego, quase tão pequena como uma vírgula, ou um tio, um acento, se distinguir das outras, passará até que a lei se cumpra. Até que a lei se cumpra. E ele cumpriu todas essas coisas. Aleluia. Não era possível ao homem cumprir. Não era possível. Isso é uma verdade de Deus. Isso é algo de nós estarmos refletindo, de nós estarmos pensando. Então, é algo de nós estarmos aqui avaliando, pesando o nosso coração, compreendendo essas coisas da palavra de Deus. Agora observe, agora Jesus vai ainda mais além. A grandeza do reino de Deus não é apenas avaliada pela justiça que se conforma à lei, mas a entrada no reino torna-se impossível se não houver um comportamento que exceda em muito a expressão bastante enfática, a dos escribas e dos fariseus, pois o reino de Deus é um reino de justiça. Mas se alguém pode protestar, não eram os escribas e fariseus famosos por sua justiça? Não eram a obediência à lei, a grande paixão de suas vidas? Não tinham calculado, olha só quantos mandamentos os escribas e fariseus colocaram para obedecer. 248 mandamentos. Faça isso, faça aquilo. Você tinha que cumprir. E proibições, Diogo. 365 proibições. Então era algo difícil demais. Era muita lei, era muita coisa. Eu contei isso domingo no culto.
no culto que a gente ministrou, que a gente está pregando uma parábola do bom samaritano, domingo agora continua, viu, igreja? A gente vai encerrar essa parábola. E eu estava meditando, o que acontece? A mulher judia, o cabelo dela é do marido dela. Então, as judias, elas usam perucas, você sabia? Elas usam perucas, porque o cabelo é só para ser visto pelo marido. Isso é preceito, aqui os preceitos da lei, são as proibições das mulheres. Quando eles vão comer lá na Páscoa, que chama Pessah, na Páscoa do Senhor, que lembra a saída do Egito, tem toda uma forma de fazer, que eles têm que consultar o rabino. Irmãos, agora, na graça, você tem o Espírito Santo. Irmão, você tem o Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós não podemos aceitar certas coisas de homem no meio da igreja. Se nós temos o Espírito do Deus vivo, Ele vai nos guiar em toda a verdade, em toda a sabedoria. Aleluia! Então, 248 mandamentos e 365 proibições que não desejavam obedecer a todos. Como pode então a justiça cristã verdadeiramente exceder a farisaica? Como pode essa justiça cristã superior tornar-se a condição para a entrada no reino de Deus? Será que isso não nos ensina a doutrina da salvação pelas obras, contradizendo a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus? Que não tem nada de justiça para apresentar diante de Deus? A declaração é essa, observe. Jesus ensina-nos que as exigências de Deus são muito mais radicais do que isso. A justiça que lhe agrada é a justiça interna, da mente, da motivação, pois o Senhor vê o coração. Então, não é eu mostrar aqui para o sacerdote que eu sou santo, não. É eu ser santo no meu interior. E quem é que me habilita para ser santo? Quem que me habilita para ser justo? Uma coisa chamada Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que os homens não conseguiam fazer. Mas agora, com o Espírito Santo, nós podemos. É possível. Não existe mais lei, irmãos. O Espírito Santo vai te ensinar a lei. Eu contei para a igreja, eu achei um telefone, imediatamente devolver ao dono. Isso tem que ser prática, irmãos. Isso não deve ser uma coisa, um coração puro, um coração humilde. Nós falamos do caráter do cristão, do versículo de 1 ao versículo 12. Então, se alguém se gloriar, gloriar-se em me conhecer. Era uma nova justiça, a justiça do coração, que os profetas tinham previsto como bênçãos da dispensação messiânica. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Pega lá, Jeremias capítulo 31, versículo 33. Deus ia colocar na tábua do nosso coração a sua lei moral. E Ele ia colocar um vetor nessa lei moral para que nós jamais fizéssemos o mal às pessoas. Uma coisa chamada amor, irmãos, que eu preguei domingo. Esse vetor que é tão importante para a nossa vivência. E ainda o profeta Ezequiel diz: porém, dentro meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículo 5. Portanto, o espírito, a lei, a justiça e o coração, todos se relacionam. Olha que coisa de nós estarmos pensando. Não é mais o ritual, irmãos. Eis que acontece com o Islã, com os muçulmanos. Eles seguem ritos. Mas não tem um coração trabalhado por Deus. Porque quem trabalha no coração do homem é o Espírito de Deus.
É o Espírito de Deus que prescruta. É o Espírito de Deus que move. Essa lei da justiça de Deus. Lá é a lei da violência. Lá é a lei. Se você roubou, você perde o dedo. Roubou mais de outra vez, perde outro dedo. Não existe a liberação da misericórdia, do amor. Irmãos, que cristianismo é o vetor, é o amor. É o amor que nos liberta, é o amor que nos habilita para o outro. E foi isso que Jesus fez. Ele veio implantar a lei do amor. A lei do amor a Deus, a lei do amor ao próximo. Ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lê o Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 14. Lê, vá lá, que você vai ver essas coisas que eu estou dizendo. É algo de nós estarmos refletindo e pesando. Amém? Então, Jesus ele vai fazer esses confrontos. Ele vai falar assim, não, agora é o Espírito Santo que vai habitar. É o Espírito Santo que vai levar vocês a essa obediência. Aleluia. Por isso que Paulo vai dizer que cada cristão se torna um pequeno Cristo. Porque o Espírito Santo vai nos propiciar isso. Observe. Ai não, isso é mais na frente. Então Jesus ele vai entrar nesse processo conosco. Ele vai cumprir cabalmente toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E eu paro por aqui, já são 9 horas. E eu quero dizer para você que para mim foi uma alegria estar com você nessa quarta-feira. Se você tiver dúvidas, eu puder tirar a sua dúvida, para mim vai ser uma alegria fazer isso. Quero passar rapidamente, fazer interação, né, Diogo? Que eu não fiz hoje ainda. Deixa eu fazer interação com os irmãos. Você quer fazer uma interação? Quero interagir aqui com os irmãos. Irmão Franceide, irmã Eliane Castro, que Deus abençoe a vida de vocês, irmão Franceide. Irmã Sônia, não vai não, Diogo. Parou aqui. É porque só tem isso. Não é que só tem isso aí, é porque ele vai renovando e vai saindo. Irmã Sônia, irmã Cida, Flaviana, Valdinar, o meu primo Vicente, irmão Marco, Irmã Socorro, Irmã Kelly, porque não aparece aqui, viu, irmãos? Então eu vou ficar limitada aqui com vocês. Francine e José Matilde, Irmão Josué, irmã Francine, Valdinar, irmão Valdinar, só? o Marcos Salles, Já falei Marcos Salles, o Henrique, muito bem, e a Amanda. E a Amanda. É porque o meu aqui não vai não, viu, irmão? Só foi aquele ali, porque aquele ali que está transmitindo. Então, só quero comunicar aos irmãos que domingo às 18h30 nós estaremos no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Já falei, estaremos no culto de adoração ao Senhor e eu estarei fechando a parábola do samaritano. Se eu fosse você, eu não perdia, porque a palavra domingo está ouro em pó, está uma delícia. Estou muito ansiosa para pregar essa palavra. E muito obrigada a você que esteve conosco nessa transmissão. Nós queremos pedir desculpa pelo nosso atraso de 5 minutinhos. É que a gente não sabia onde estava a música, vamos tentar localizar ainda a música. Espero que vocês estejam gostando dessas músicas que a gente tem colocado. Espero que isso tenha abençoado a vida de você. Você agora que vai orar conosco, estenda a sua mão. Nós vamos fazer uma oração única. Infelizmente o Brasil já passou a marca de 80 mil mortos. Lamentável, né, meus irmãos? 80 mil pessoas já partiram. E Brasília passou a marca de 1000 pessoas também. Algo triste, algo lamentável, e só Deus. Mas já tem três empresas que já tem 3 vacinas sendo testadas, né? Uma da Pfizer, lá dos Estados Unidos, outra de um laboratório, um grupo de estudiosos lá na Inglaterra, que é coordenado por uma brasileira, Daniele Rodrigues, e também lá da China. Então são 3 vacinas sendo testadas, mas a perspectiva dessa vacina chegar para ser usada pela população é só em junho, porque tem que cumprir todos os protocolos de testes e avaliações e tudo, para depois não ter problemas mais graves. Então nós queremos dizer isso aos irmãos. A Jússi também, nós queremos dar um abraço a você, Jússi, irmã de Leusa, Jorge, que Deus abençoe
Muito obrigada. Obrigada, viu, Jesus, pelo apoio que você tem feito em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão gostoso aqui de estudo da tua palavra e verdadeiramente, Senhor, tu cumpriste toda a lei. Tu não revogaste, tu não aboliste, tu não endossaste, tu não a comparaste, tu simplesmente cumpriu. Que só tu tinhas esse poder, só tu tens esse poder, só tu podias fazer isso mesmo, Senhor, que fizeste. Eu te dou graças pela tua vida, te dou graças pela tua obediência, Senhor. Te dou graças pelo teu sacrifício perfeito, te dou graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua simplicidade, pela tua generosidade, pela tua compaixão. Te dou graças, Senhor, porque tu nos ensina hoje a estudarmos a tua palavra. Te dou graças pelos mestres que o Senhor Deus deu para a igreja, homens e mulheres, Senhor Deus, que gastaram a sua vida, Senhor Deus, estudando as sagradas letras para servir de base para a igreja. Que a igreja possa valorizar essas pessoas. Te dou graças pela vida dos irmãos que estão agora, Senhor Deus, se despedindo. Que o Senhor Deus os visite, que o Senhor Deus tenha misericórdia deles. E eu oro, Senhor Deus, pelas famílias que estão enlutadas com a perda dos seus parentes. Infelizmente, Senhor, nós passamos a triste marca de mais de 80 mil pessoas mortas em decorrência do Covid-19. Pedimos que o Senhor Deus tenha misericórdia, pedimos que o Senhor Deus olhe para essa situação. Eu oro, Senhor Deus, também pela vida da minha amiga Rose, que vai submeter a um cateterismo bem delicado, Senhor. Que tu olhes para ela e tenha misericórdia, que o Senhor acalme o seu coração, olhe para a sua família, para os seus filhos e para o seu esposo. Olhe também para a Rejane, irmã da irmã Rosane, que está acometida, que ela se recupere logo. Deus, todas as demandas do grupo de oração, das guerreiras de oração, nós apresentamos diante de Ti, Senhor. As tuas filhas que têm se debruçado nesse ministério. Que o Senhor Deus olhe para cada necessidade. Eu não me lembro agora de memória, Senhor, mas eu sei que Tu estás sobre cada pedido, Senhor Deus. Abençoa-nos, Senhor, o restante de semana que temos pela frente. Que nós sejamos como Jesus, exemplo em tudo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Abençoa as nossas vidas. Eu te dou graças e eu te louvo no teu eterno nome, Senhor. No mais, irmãos, viver em paz, andar em amor e o Senhor estará sobre vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma boa noite, um bom restante de semana e até domingo às 18h30, no nosso grande culto de louvor, adoração e exposição da palavra.